Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ok. Vamos falar então sobre os mistérios do mundo, lugares misteriosos em Portugal. Vou falar sobre 3 locais que são considerados pelos portugueses como lugares, digamos assim, assombrados. Se eu pudesse fazer uma volta ao mundo, sem dúvida alguma eu ia começar por Portugal. Não só por ter sido o país dos nossos ancestrais, não é? Mas porque tem lugares belíssimos e histórias que nos encantam. Uma prova disso é essa primeira história que eu vou contar a vocês. Mistério e Fascínio, a Quinta das Lágrimas. A Quinta das Lágrimas é situada em Coimbra, à margem esquerda do rio Mondego, em Portugal. É um lugar repleto de histórias e de lendas intrigantes que datam de muitos séculos. Este palácio e seus jardins são uma parte vital do patrimônio cultural de Portugal e tem sido cenário de uma das histórias de amor mais trágicas do país. A Quinta das Lágrimas ocupa uma área de 18 hectares e é cercada de belos jardins que contam histórias que remontam ao século XIV. A propriedade foi um local de caça da família real portuguesa durante esse período. A Fonte dos Amores e a Fonte das Lágrimas, ambas localizadas nos jardins, são testemunhas das paixões do príncipe Dom Pedro e de Dona Inês de Castro. Vejam só, não é o príncipe Dom Pedro do Brasil, que inspiraram inúmeras obras de arte ao longo dos séculos. A Quinta das Lágrimas é um imóvel de interesse público desde 1977 e foi cenário de eventos notáveis, como a estadia de Arthur Wellesley, o futuro Duque de Wellington, durante as Guerras Napoleônicas. A história da Quinta das Lágrimas está totalmente ligada à trágica história de amor entre o príncipe Dom Pedro I de Portugal e de Dona Inês de Castro. Dom Pedro era o herdeiro do trono de Portugal e se apaixonou perdidamente por Dona Inês, dama de companhia da sua esposa. Apesar da oposição do pai, o rei Dom Afonso IV, o príncipe e Dona Inês se casaram em segredo após a morte da princesa. A lenda diz que as lágrimas derramadas por Dona Inês durante o seu assassinato deram origem à Fonte das Lágrimas, um local que é visitado por inúmeras pessoas até hoje. Não, aparentemente em Portugal, essa coisa de hotéis assombrados, que hoje em dia virou uma outra forma de turismo, o turismo assombrado, não há em Portugal ainda. Então, não há relatos de fantasmas ou atividades paranormais no local. O lugar agora abriga o Hotel Quinta das Lágrimas, que é parte da cadeia Relais e Chateau, conhecido por seu restaurante, o Arcadas. Os jardins foram restaurados e abertos ao público, incluindo um jardim medieval e uma alameda de sequoias. A Quinta das Lágrimas é um local de visitação pública e membro da Associação Portuguesa dos Jardins e Sítios Históricos. Este local não só oferece uma vista, um vislumbre do passado de Portugal, mas também continua a ser um lugar encantador para os visitantes que desejam explorar a beleza dos jardins, conhecer sua rica história e aprender sobre as lendas e as histórias de amor que o tornaram tão famoso, Bem, pode não ser assombrado pelo espectro da bela Inês, mas dizem alguns turistas, pelo que eu pesquisei, que passear pelo lugar dá uma certa sensação de nostalgia e que sim, o lugar tem um quê de sinistro. Dizem, inclusive, que próximo a um determinado portal gótico, perto de um lago, ainda se podem ver as pedras sangrentas,
avermelhadas, onde a dona Inês foi morta. E eu não sei se vocês sabem, mas tem um detalhe assim, meio macabro na história de amor. Dom Pedro, apaixonadíssimo e não conformado com o assassínio da sua amada, logo depois que o pai morreu, né, e ele foi coroado, ele declarou publicamente que ele já tinha casado com a Inês em segredo. E antes de enterrá-la, né, no túmulo que foi erigido no mosteiro de Alcobaça, dizem que ele colocou o cadáver dela sobre o trono para que a corte toda beijasse a mão da rainha morta. Morta inclusive há 2 anos. Bem, seria romântico se não fosse sinistro. Algum dia eu quero conhecer essa quinta. Outro lugar é muito interessante em Portugal, o Teatro Letes. O Teatro Letes, localizado na pitoresca cidade de Faro, é palco de uma história repleta de mistérios e lendas. Esse teatro histórico, originalmente construído em 1605 como o Colégio de Santiago Maior da Companhia de Jesus, tem uma aura de escuridão e intriga que paira sobre ele. Dentro das suas paredes antigas, a lenda fala de um espírito inquieto que continua a assombrar o palco principal. Dizem que os visitantes que têm coragem de entrar no Teatro Letes em momentos de silêncio absoluto podem, de repente, ouvir passos ecoando e a madeira rangendo, especialmente na área do palco. Os sons são atribuídos a uma bailarina que, exausta demais pelas demandas do trabalho, encontrou um destino trágico no teatro. A lenda conta que ela tirou a própria vida e se enforcou no palco, deixando para trás uma aura de inquietação que persiste até hoje. Além das histórias sombrias, o Teatro Letes também possui uma rica história. Foi originalmente fundado por Dom Fernando Martins Mascarenhas em 1605 e passou por muitas transformações ao longo do tempo. Durante a primeira invasão francesa de Portugal, o edifício foi profanado pelos soldados invasores. Depois, em 1845, o médico italiano Lazzaro Doglioni adquiriu o edifício e inaugurou o teatro, dando-lhe o nome de Letes, em referência ao mítico rio, da mitologia grega, cujas águas apagavam as memórias das almas. O teatro serviu como um local cultural importante ao longo do tempo, mas eventualmente entrou em declínio e foi fechado em 1925. Hoje em dia, o Teatro Letes é um imóvel de interesse público e parte da história viva de Faro. As lendas e histórias que cercam o teatro continuam cativando a imaginação daqueles que se aventuram, a explorar as suas instalações antigas e misteriosas. Bem, vamos então ficando por aqui. Contem o que vocês acham a respeito dessas lendas sobre locais misteriosos em cidades da Europa. Se vocês conhecem Portugal, se algum de vocês já visitou algum lugar misterioso, sombrio ou talvez assombrado em Portugal, contem pra gente aqui nos comentários. Lembrem-se do like, se inscrevam se não for inscrito. Ficamos por aqui e até os próximos vídeos.